Bem-vindos ao podcast da Escola Charles Spurgeon. Eu sou Ari Landgraf, acadêmico aqui da RCS, e hoje nós vamos entrar em um dos livros mais vivos do Novo Testamento. O livro de Atos não é apenas história, É movimento, é tensão, é expansão, é perseguição. é poder do Espírito. E para nos ajudar a entender essa dinâmica, estamos aqui hoje com o pastor Gilson Santos, que está ministrando a disciplina de Atos aqui, certo, pastor? Certo. E vai estar hoje comentando um pouquinho. Pastor Gilson Santos, pastor há 27 anos, da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, lugar muito querido, abençoado. E agora, professor do Seminário Martin Bucer, já também há muitos anos, indo para Portugal para lecionar e coordenar esse ministério na Europa. Seja bem-vindo, pastor Gilson Santos. É um prazer estar com você, Ari, com você, Léo. É um prazer estar no seminário aqui pela primeira vez. Prazer voltar à igreja. Sou muito feliz. Uau, que coisa boa. Então vamos lá. Vamos começar então falando sobre o que é o livro de Atos. Pastor Gilson, vamos lá. Sim. Se você tivesse que definir o livro de Atos em uma frase, um parágrafo, alguma coisa que fosse curtinha, vai lá. O que seria? Eu penso igreja, início, Espírito Santo, obra de Cristo em continuação. Eu penso que quando nós reunimos isso, formamos um conceito de Atos. É preciso manter essas ideias todas em tensão. Mas eu penso que a primeira frase, a primeira abertura do livro de Atos por Lucas é Jesus. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos. E diz lá, o que Jesus começou a fazer está lá no Evangelho de Lucas. O que Jesus agora continua a fazer por meio da igreja, na ação do poder do Espírito, está em Atos dos Apóstolos. Eu acho isso muito significativo. Não perder essa continuidade da obra de Cristo em Atos, eu penso que é um dos grandes focos que a gente deve sustentar. E esse contínuo, né, pastor, que é o livro de Lucas para Atos, Sim. um contínuo, e esse contínuo que vem no final do livro de Atos para a igreja, gostoso a gente pensar assim. Então, você pode dizer, pastor, que o Atos é uma continuação de qual livro? Naturalmente, em termos literários, é a continuação do Evangelho. O Evangelho de Lucas, escrito inclusive ao mesmo destinatário, não é? Como se fossem 2 volumes. Lucas marca, então, a ascensão de Cristo como um ponto de inflexão, culminando o ministério de Cristo e agora iniciando uma etapa nova da obra de Cristo, ressurreto assunto, e que você vê inaugurando ali o livro de Atos com a descida do Espírito Santo, que é um cumprimento, aliás, de uma promessa de Cristo, que enviaria o Espírito Santo. Certo, pastor. Certo. Pastor Gilson, Sim. e Atos, o senhor vê mais como um livro histórico ou mais teológico? Eu acho que não pode desprender de nenhum dos dois. Atos dos Apóstolos é um livro histórico-teológico. Ou seja, não é simplesmente uma narrativa cronística, não é apenas uma narrativa, uma sucessão de fatos, mas é uma leitura histórica, porque Lucas é um historiador, não é? Mas é uma história ancorada em valores teológicos. Esse Cristo ressurreto, esse Cristo glorificado, que agora envia o Espírito, a centralidade da igreja, a expansão da obra missionária, a dependência do Espírito Santo, a oração. Esses são valores teológicos essenciais. Esse evangelho sendo pregado universalmente, ou seja, não há como simplesmente fazer uma leitura cronística de Lucas, do livro de Atos, por Lucas. É preciso fazer uma leitura que seja ao mesmo tempo histórico e teológica. Acho que essa é a leitura esperada para que a gente possa aproveitar esse livro. Sim, com certeza. Eu já tinha ouvido uma vez, não, a gente não pode ver doutrinas no livro de Atos, porque ele é uma transição, então você não ensina a doutrina a partir do livro de Atos. Eu já vi isso, mas acredito que não, né? Que esse movimento é justamente dentro da revelação progressiva, certo, pastor? E que Deus tem cumprido seu E propósito. nem pode ser, Ari, porque senão nós não teríamos princípios normativos para a igreja. E nós temos. Sim. Nós temos princípios claramente normativos.
Ou seja, é uma prática, mas é uma prática que precisa exemplificar. Ficou claro? Uhum. Há princípios que estão ali que são claramente confirmados em toda a Escritura. Senão nós simplesmente reduzimos Atos Apóstolos a um caso histórico, não sei se está me entendendo. Uhum. E quando, na verdade, não é. Ele tem princípios normativos importantes que estão ali, ok? Princípios que a igreja precisa espelhar, precisa levar em consideração. E o movimento de Atos tá ali. Não sei se o pastor vai concordar, em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Sim, Recebereis o poder do Espírito e sim, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa obra que Deus está fazendo aqui, naquele momento, perfeito. e o livro de Atos traz muito essas ondas que vêm vindo. Ele marca isto, né? Ele vai Uhum. marcando esse evangelho que essa igreja que começa ali, essa igreja cristã em Jerusalém, que recebe todo esse legado de Cristo e mesmo anterior a Cristo, mas agora você tem esse Cristo ressurreto, vivo. Aliás, essa marca da ressurreição de Cristo é muito viva em Atos Apóstolos. E o que que você tem? Você tem essa igreja, começando em Jerusalém, vai ali se estendendo para Samaria, território, aliás, inimigo, povo inimigo dos judeus, historicamente inimigo, vai para se estendendo para as nações vizinhas, não é? Chega à casa de Cornélio, que é um gentio, chega a Antioquia, que é então a primeira igreja mista, assim, multicultural, não é? Gentios e judeus vivendo na mesma igreja. Você tem então, a partir de Atos capítulo 13, o movimento missionário de Paulo, não é? Cuja lógica chega à capital do império. Essa lógica de Jerusalém até Roma é muito significativa, não Uau, é? é É, incrível. é absolutamente ilustrativa, instrutiva dessa aplicação, dessa obediência à igreja, à grande comissão, mas não apenas isso. Ela é também um testemunho da obra de Cristo em fazer essas coisas acontecerem, Uhum. ok? É Cristo que está à frente conduzindo essa igreja. É Cristo que está conduzindo esse processo todo. É ele, por exemplo, que chega lá em Troades e diz a Paulo, não vai para lá, vai para cá, não é? Sim. Que faz com que essa obra missionária chegue à Europa, por exemplo, chegue à Macedônia, não é? Mudando a geografia religiosa, o Uhum. cenário do mundo. É Cristo que está nisso. Então, voltando, é preciso entender que o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos é uma condução do próprio Cristo glorificado sobre a igreja. Uau. E quando que isso começou, pastor? A gente vai para Atos 2. Sim. O que realmente aconteceu em Atos 2? Como que o pastor enxerga? Sob um aspecto, o que aconteceu em Atos 2 é um avivamento. Sob um Uhum. aspecto, ou seja, uma visitação extraordinária do Espírito. Isso acontece algumas vezes na história. Então, sob alguns aspectos, é uma visitação, que agora você tem uma amplitude disso, um grande derramar do Espírito. Mas sob outras perspectivas, melhor dizendo, Atos é irrepetível. Porque ele marca uma promessa, ele é uma promessa. O apóstolo Pedro, quando se levanta e explica o que está acontecendo ali naqueles 50 dias após a Páscoa, aquela festa dos judeus, que reúne judeus de todo da diáspora, toda a história. Você tem agora uma espécie de Babel ao contrário. Aquelas Uhum. pessoas vêm e ouvem o evangelho no idioma das suas mães, nos lugares em que estão ali. E são idiomas, não é? E não apenas idiomas, são dialetos, ou seja, tem aspectos muito específicos. E eles ouvem aquilo. Ora, isso nunca houve. Isto é um marco, isto é alguma coisa singular, não é? O Espírito está assinalando aquele momento de uma maneira extraordinária. E não apenas isto, aquilo nunca houve antes, como também nunca houve depois. Você Uhum. nunca teve um modelo, alguma coisa exatamente como aquela na história da igreja depois. Então, nesse aspecto é inteiramente singular, que marca que assinala esse momento
como outros momentos marcaram, por exemplo, no Antigo Testamento, como o momento da entrega da lei. Uhum. Aquele é um momento muito extraordinário ali junto ao Sinai. Fogo, sinais, voz, trovão, coisas que são vistas. É interessante que Pentecostes ali, eles veem, eles não apenas ouvem, eles veem, há sinais visíveis. Eles viram como que línguas de fogo diz lá. Eles não apenas ouviram aquele vento. Ou seja, como um Sinai, eles veem, eles ouvem e são impactados. Outro momento extraordinário, Elias no Monte Carmelo, os profetas de Baal. Aquele momento é altamente significativo, único. Outro momento, o Êxodo, as 10 pragas do Egito, momentos marcantes. O, o- a, a crucificação de Cristo, um momento singular, único. Pentecostes é, sob diversos aspectos, um momento único, ok? Certo, pastor. E sob diversos aspectos, irrepetível, Uhum. ok? Ali você tem promessa de que aconteceria daquela maneira. Você não tem promessa de que aquilo vai se repetir indefinidamente. Agora, que interessante ver esse fenômeno de uma Babel ao contrário, É uma véu. né? Você Porque aquilo que acontecendo. separa, que são as línguas, as línguas separam. Em Babel, aquilo é uma grande separação. Agora você está unido ali, E era não é? esse movimento de Deus unir os povos agora, Isso é evangelho. juntando gentios, judeus, interessante, da diáspora, Exa fenomenal. É o que Deus está fazendo. exatamente. Está fazendo hoje, Ari. Uhum. Fazendo hoje, não é? Fazendo no mundo inteiro. Não é extraordinário isso, né? É fenomenal. Não é? E aí a gente vai ver isso lá no Apocalipse, aquela grande multidão, aquela gente toda, de toda língua, povo, nação, diante do mesmo Cordeiro, diante do mesmo Deus, né? Uma só alma, um só coração. Eu acho que o Pentecoste é uma, acho não, é uma antecipação desse quebrar das separações, desses muros que separam. E o Espírito Santo faz isso, e Cristo faz isso. Amém, pastor. Nossa, fenomenal, pastor. E aí essa igreja, então, que começa, que tá caminhando, está se formando ali, mas em pouco tempo ela já se torna a igreja perseguida, né? Então, um pouquinho ali, né? E a igreja cresce justamente quando começa a perseguição, esse movimento, então, deles sendo espalhados, a igreja, então, cresce rapidamente. Como que o pastor enxerga esse crescimento da igreja? Há um padrão na história da igreja aí, que é mais ou menos assim, verificado em todos os Uhum, grandes momentos. Assim. E já está em Pentecostes. Se você for, por exemplo, capítulo 2, depois que o apóstolo Pedro, aliás, depois que aqueles homens e mulheres, depois que eles falam em línguas, o texto termina dizendo que alguns ficaram impactados com aquilo, absolutamente impactados. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Ou seja, o evangelho tem esse lado. uhum, Ele impacta dessa maneira. Ele suscita essas indagações. Ele levanta essas perguntas. Ele inquieta esses corações, positivamente falando. Mas observe que esse mesmo texto já logo imediatamente aponta a outra direção. Outros, porém, zombando, diziam: uhum, estão embriagados. Ou seja, a resposta geralmente ao evangelho nunca é só um acolhimento pacífico, tranquilo, gente se convertendo. Não. O evangelho é ao mesmo tempo luz e sal. A presença do povo de Deus tem uhum. esse efeito. Ele cura, mas ele também arde. Ele também tem o seu efeito. Ele chega nas trevas. Ele incomoda o inferno. Ele confronta a carne. Ele destrona o poder da cultura que é o mundo nos corações humanos. Essas coisas elas não acontecem sem seu custo. E você já vê aqui na resposta antes do discurso de Pedro isso aqui, antes de Pedro levantar-se, explicar e dar a hermenêutica daquele momento. Essa dupla
esses dois aspectos da reação que o Evangelho produz. O Evangelho produz obediência, amor a Cristo, glória a Deus, de uma maneira ou de outra. Ele resulta em vidas transformadas, mas o Evangelho também produz incômodo. Sempre. Isto é experiência em todos os lugares. Você vê, onde houve a reforma, onde houve avivamento, também há perseguição. E aí, Nós não isso- podemos esperar uma igreja que seja fiel, uma igreja que seja obediente ao Senhor, crescente, que o mundo assista a isso e diga que bom, maravilhoso. Não, o mundo não fica diferente disso. E às vezes isso vem por parte das autoridades, como aliás é o que o texto de Atos vai mostrar. Certo. Então, pastor, há uma relação, então, entre sofrimento e a expansão missionária? Eu não diria que ela é uma relação de causa e efeito. Em Atos quer dizer, aqueles que foram dispersos são exatamente aqueles que vão pregar no Evangelho, e o Evangelho vai chegar em Antioquia como fruto da perseguição, Sim. direto. Agora, há muitas vezes o sofrimento, Léo, em alguns contextos tem sido causa de extinção ou diminuição sensível da igreja, ok? Em alguns contextos, a perseguição tem reduzido os cristãos a pouco. A igreja perseguida hoje no mundo, existem contextos em que cristãos estão aí, botam-se nas mãos, não é? São poucos. Que a perseguição nesse contexto, ao invés de fazer com que a igreja aumente, diminui. Então, nem sempre a perseguição à igreja resulta em crescimento da igreja. Muitas vezes, resulta em martírio. Resulta em que os crentes são perseguidos para lugares distantes para poder cuidar de suas famílias, cuidar de seus filhos. E às vezes a perseguição exerce um golpe grande, né? Sim, essa é a verdade. Mas também é verdade. Isso não faz com que a obra de Deus no mundo não passe de existir. Agora, por exemplo, você tem a perseguição da Inquisição. Você não tem reforma em Portugal e Espanha e também na Itália, onde os capítulos da Inquisição foram. Sim. Ok? Você tem homens mortos, queimados, por causa da aproximação, por causa daquilo que chamavam luteranismo, calvinianismo, qualquer aproximação com verdades bíblicas, severamente perseguida. Ou seja, o evangelho só chega em lugares como Portugal e Espanha, em Portugal, por exemplo, só no século XIX. Antes você tem perseguição, perseguição que fez muito mal à expansão da causa de Deus. Então, agora, em Atos, esses crentes, isso é extraordinário, valendo-se da oportunidade que Deus dava, foram fiéis, iam por toda parte, tagarelando a palavra, para usar o verbo grego, pregando a palavra de Deus. E isso resultou em grande benefício, em crescimento. A igreja de Antioquia nasce nesse contexto. E isso, nesse caso, a perseguição, usando Tertuliano, foi sementeira da igreja. O martírio, o sangue dos mártires caindo no chão foi sementeira da igreja. Mas também é preciso dizer que em muitos lugares o martírio dos crentes acabou sendo alguma coisa que fez com que, às vezes, o testemunho do evangelho fosse silenciado naqueles contextos por muito tempo. Na Idade Média, isso aconteceu. Isso que você tinha eram trevas cobrindo. Então, nem sempre a perseguição resulta em crescimento. Em Atos, ali no caso, que eles estavam concentrados em Jerusalém, né? Daí Isso veio a é perseguição que acabou fazendo com que que eles se eles espalhassem. se espalhassem. Isso é muito Uhum. interessante. A lógica de Atos se cumpre, a lógica de expansão, aquilo que nós falamos lá atrás, de expansão, desse levar o evangelho aos confins, aos escatós, né? aos confins da terra, se cumpre nesse contexto da perseguição. E então é verdade, vamos lá, que também em alguns contextos hoje, em que o evangelho é perseguido, e crentes saem dali e vão para outros lugares, muitos levam o evangelho consigo. Sim. Isso é maravilhoso, não é verdade?
porque vão para outros contextos e lá, às vezes, encontram igrejas sãs, e aí são porta-vozes do evangelho para alguns dos seus conterrâneos, e gerações depois você tem o efeito daquela semeadura daqueles homens. Isso é maravilhoso, né? Uhum. Verdade. E que quem vai coordenar isso, porque a gente não tem, como o pastor colocou, é o Espírito Santo. É outra Às pessoa. vezes ele vai permitir, vai nos conduzir por um caminho, nem sempre é muito fácil, Não. mas que faz o progresso do evangelho. E a gente pode dizer, pastor, que o verdadeiro protagonista de Atos é o Espírito Santo? É, o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus coloca ênfase nele. Agora, é o Espírito Santo fazendo a obra de Cristo, Uhum. entende? Por que isso é importante, Ari? Nós vivemos num contexto evangélico brasileiro que dá ênfase ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Isso é muito importante. Mas o Espírito Santo não pode ser mediador. Uhum. Ficou claro? Sim. Porque o Espírito Santo é Deus. Nós, para ser mediador, nós precisamos de alguém que seja homem e Deus. E o Espírito Santo faz esse papel de nos levar a Cristo, de nos apresentar Cristo, entende? De apontar De para Cristo. apontar para Cristo, de nos Eu vejo levar a Ele, de glorificar Cristo. Então, eu penso que se nós perdermos Cristo de Atos e ficarmos apenas numa dimensão pneumatológica desencarnada do trono, do Cristo glorificado, do Cristo que está operando, desse Cristo que diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uhum. Entende? Esse é para mim, diz ele, Ananias, é um vaso escolhido, vai. Se nós perdermos essa concepção cristológica de Atos, eu penso que nós perdemos o essencial do argumento de Lucas. Uau, isso é tão importante para a igreja contemporânea. Eu penso que O sim. Espírito Santo dirigindo a igreja, apontando para Cristo, e a igreja tendo essa centralidade em Cristo. Né? Perfeito. Procurando Cristo na pregação, na doutrina, e o Espírito Santo conduzindo por meio da palavra. É Sim. maravilhoso. Muito Sim. bom. Isso aí. Fala lá, pastor Leonardo. E, pastor, o que significa ser uma igreja dependente do Espírito Santo? Significa uma igreja que não faz a obra do Senhor confiada na carne, faz confiada no poder de Deus. Significa que nós não conseguiríamos fazer aquilo, o dinamis, a virtude, o poder do Espírito Santo. Significa um poder sobrenatural que nós não conseguiríamos por nossos próprios recursos. Então, isso estabelece de uma maneira definitiva que, quando Jesus disse: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, e a igreja permaneceu orando, até que do alto sejais revestidos de poder. E a gente, e Atos, o prólogo de Atos é essa abertura, essa igreja orando, mulheres orando, os discípulos, os apóstolos, em absoluta dependência, esperando essa promessa. Sinaliza para nós que esta não é uma obra que a gente consiga realizar confiado nas nossas carnes, nas nossas expertises, nas nossas habilidades, nos nossos recursos, graças a Deus por eles, mas nós dependemos crucialmente do Espírito Santo. Essa é uma Amém. grande lição de Atos. E aqui há um fator de equilíbrio, né, pastor? Porque Sim. 1 Coríntios capítulo 14, por exemplo, ele diz: e tudo seja feito para edificação. Uhum. Então a igreja precisa ter ordem, né? Uhum. Ele coloca um pouquinho antes que a gente deve ter decência e ordem. Claro. E ele está falando ali num contexto de 1 Coríntios 14, que é muito interessante. Sim, E ele tá. Então, como que a gente pode equilibrar o poder do Espírito sim. e ordem? Como essas duas coisas? Porque vai ter igrejas que vão dar muita ênfase no poder do Espírito, Sim. e isso é muito livre até. Sim, são igrejas em que as coisas são tão soltas, tão anti-institucionais, Uhum. não há corpo, Isto. não é? São igrejas em que há apenas ideia, apenas espírito, não há corpo. Eu diria, Ari, que isso é fruto
também de uma fraqueza cristológica. Uhum. Por quê? Porque nós precisamos de uma igreja que equilibre essa inteira encarnação de Cristo, que assume a nossa corporeidade, que assume a nossa fisicalidade, que assume essa realidade humana concreta, que anda, que sua, que transpira, Uhum. que tem fome, que tem sede. E esse Cristo que é Deus, que é o transcendente, que é esse Deus que é inacessível, esse Deus que é incompreensível, que não é controlável, manipulável, que está ali. Esse Cristo que é leão e é cordeiro. E que é um Uhum. leão que não pode ser domesticado, mas ao mesmo tempo é um cordeiro que pode ser sacrificado. E eu acho que nós mantermos essa tensão cristológica, corpo, Cristo homem, Cristo Deus, é importante. Uhum. Por quê? Porque isso chega à nossa abordagem com a fé. Isso chega à nossa leitura de igreja. A igreja é corpo de Cristo. Aí. E vamos lá. O que é um corpo? É uma coisa com o mínimo de ordem. Uhum. Funciona. Não é? Há procedimentos, há ofícios. Veja que o apóstolo diz lá, Atos 14, 23. E indo por todas as igrejas pela qual eles foram, Paulo e Barnabé, visitando as igrejas, em cada uma delas constituindo presbíteros. Observa, Uhum. Paulo não apenas evangeliza e deixa aqueles convertidos entregues a eles mesmos, mas estabelece liderança, encomendando ao Senhor a Cristo em quem haviam crido. Ou seja, não há como a igreja ficar sem forma. São igrejas que acabaram ficando meio capengas na sua cristologia. Elas afirmam uma espiritualidade, mas elas negam a encarnação. Ficou claro? Sim. Elas negam essa corporeidade, essa igreja que é família, essa igreja que há lugares, responsabilidades, essa igreja que há pão e há vinho, que há cálice, essa igreja que come, que bebe, entende? Uhum. Essa igreja que tem disciplina, essa igreja que tem seus oficiais, essa igreja, enfim, não é uma bagunça. É. Por um outro lado, pastor, o outro lado da história Perfeito. é que você vai ter igrejas que parecem uma empresa, Sim, que o pastor é o CEO da sim, empresa e que o propósito da igreja não é Cristo muitas vezes, sim. mas é agradar o consumidor É ou o manter a cliente. instituição funcionando, aquela máquina Uhum. girando, aliás, máquina vem de mecânica, né? Vem dessa ideia do que é puramente usar os meios certos para ter os resultados certos, que é uma confiança na carne. Uhum. No final das contas, é exatamente o problema. Quer dizer, você confiar nesses recursos e perder a confiança no Espírito. Ficou claro? Ficou. Ou E seja, esse equilíbrio é é- tão é- necessário. mas ele é cristão e ele Uhum. está em Cristo, entende? Esse equilíbrio em Cristo está ali. O Espírito mostra isso, chama para isso, não é? Para a gente ser essa igreja que ao mesmo tempo tenha corpo e tenha espírito, Uau. não é? Cristo no centro, né, pastor? Então você tem esses dois lados ali da gangorra, né? Cristo no centro e vai equilibrar isso para que isso seja perfeito. Exatamente, para também você não ficar aí numa igreja carnal, institucional, império. Aí, Uhum. perdeu-se, né? Perdeu-se a vida, perdeu-se Que o boa, espírito. que boa visão, tão necessária. E, pastor Leonardo, fenomenal, né? Vamos pensar, um leão que não pode ser domesticado, mas ao mesmo tempo um cordeiro que pode ser sacrificado. Essas Exatamente. duas coisas coexistindo. E é um Hum. só. É. Como isso funciona em nós, como isso se une em nós. E essa tensão, a gente às vezes quer, tendemos a tirar as tensões das coisas. Uhum. É por isso que é os erros trinitários, os erros, né? É um só, são três ali, não é um. E os erros docetistas, os erros Uhum. cristológicos, né? É só aparência, é só Cristo, é só homem, é só Deus. E a gente tende a tirar as tensões das coisas. E Deus as mantém. E a gente precisa mantê-las assim nessa coisa da igreja, porque essa é uma igreja que ao mesmo tempo
ora, depende do Senhor, unânime, persevera, uma igreja que é capaz de assumir o custo da fidelidade em meio à perseguição, mas é uma igreja também que não confia em si mesma, Uhum. não é? Não confia nos seus recursos, não confia nos seus líderes, não confia em seus, não, vou colocar isso em perspectiva, não deposita a sua segurança, a sua confiança na capacidade dos seus líderes. Uhum. É uma igreja que em todo tempo confia no Espírito, depende de Deus. E isso é bonito, E essa atenção tão necessária para que a gente muito. possa se voltar sempre para a palavra, Sim, sempre dependente do Espírito. pronto. E isso é bom demais. Então a gente sempre poder voltar, né? E uma palavrinha que eu sempre, quando eu estou lendo 1 Timóteo, Tito, uma palavra que eu não ouço muito falar quando se trata da igreja, que a gente precisa ter moderação. Aqueles homens Sim, precisam ser moderados. Esse sim, equilíbrio que a gente precisa manter sim, para para não, não perder a mão. exatamente, para não salgar demais esse pirão, não é? Para não Isso, né? perder esse ponto, não é? Porque é como a gente perde, não é? As seitas começam assim, porque às vezes Uhum. elas começam bem intencionadas com uma ênfase, e aquilo vira uma super ênfase. Daqui a pouco fica um super braço e um outro cotole, entende? Fica aquela Uhum. coisa totalmente desproporcional, porque perde essa capacidade de equilibrar as coisas. Uau. E aí, pastor, vamos lá. Vamos entrar. A gente já falou hoje, vamos entrar um pouquinho nas transições ali do livro de Atos, né? E aí você começa Atos olhando muito para Pedro, e Sim, parece que esse foco ele muda para o apóstolo Paulo. Então você tem Pedro, Estevão, Paulo, e aí vai interessante. Paulo até. Como que o pastor vê esse foco mudando ou se não muda? Como que o pastor Muda enxerga? assim. Muda. Na verdade, muda a continuidades essenciais, mas há mudanças. Eu diria como ondas de um mesmo mar, digamos assim. Uhum. Claro? Mas há sim. Essa igreja é interessante, porque Saulo é judeu, ok? Estevão é judeu e Pedro é um judeu. Mas esses três nomes que você acabou de mencionar, Pedro, Estevão e Paulo, marcam um certo movimento da igreja em direção a esse mundo cada vez mais helenizado, esse mundo greco-romano. Não é? Você tem Pedro naquele núcleo ali em Jerusalém, Pedro naquele núcleo apostólico essencial, é marca daquele contexto, muito marcado naquele contexto. Aí você tem Estevão, que aliás o nome já é grego, Stefanos, por outro, ou seja, já com essa lei, faz parte daquele grupo dos helenistas, não é? Representa aqueles helenistas que estavam a ser, as viúvas estavam a ser negligenciadas na distribuição, Estevão, e depois você tem Paulo, que é alguém radicado nesse contexto, mas que vai fazer esse movimento para o mundo gentio, inteiramente esse apóstolo enviado aos gentios, que ele chama, que ele define o seu apostolado dentro dessa perspectiva, ele é chamado para isso, ele é Uhum. identificado para isso, ele é colocado nessa lógica. Então, sim, é uma coisa só, porque nasceu daquele Uhum. mesmo Cristo, daquele mesmo lugar. Veio dos judeus esse negócio, sempre, né? Está E essa é a ali, continuidade. essa Aham. continuidade. O evangelho vem de lá. A nossa Bíblia é inteiramente, vem dos judeus, não é? Vem dali, desse núcleo. Cristo é um judeu, Maria é um judeu, todos eles são, mas são convertidos. E agora, esse povo, esse, essa linguagem do Antigo Testamento, esse rebento, esse remanescente fiel, vai levar o evangelho ao mundo. Uhum. Bênção para o mundo. Isso é cumprimento do Antigo Testamento. Não é? Uhum. Isso é, então, acho que. Acho. Não só o cumprimento, mas como propósito, né? Pronto, era isso Passou que eu ia de. evocar aqui. Hum. Esse propósito está ali claramente delineado. Ou seja, Atos Apóstolos não é acaso. Uhum. Atos Apóstolos é a mão de Cristo operando literalmente. Ele está regendo. Certo. Eu diria que está regendo hoje. Está o cenário que estamos vendo hoje, a mão de Cristo. É que a gente às vezes se esquece. Uhum.
Ele não disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século? Sim. Isso não é promessa. Eu acho que nós, muitas vezes, nos esquecemos de que Cristo está conduzindo o seu povo no Brasil, nesse cenário que nós estamos vivendo. A gente, às vezes, perde essa visão da fé. Que Uhum. Estevão teve na perseguição, não é? Uhum. Num apedrejamento. Antes de adormecer, entre aspas, né? Linguagem do texto. Diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé, direito. Esse olhar é o olhar que move Atos, move Estevão a morrer, né? Jovem, ali, que impacta. Acho não, eu estou seguro de que ele impactou Saulo. Porque Com não há como certeza. você assistir um testemunho desse e sair incólume. O relato dele é um resumo do Antigo Testamento, dos Isso, mais precisos ali, é cita uma aquilo é uma de cor. perfeição, E ao né. mesmo tempo traz juízo para o seu povo. Uhum. Né? Sim. Porque a quem é muito é dado, muito é requerido, e quem é muito julgado, aquilo também é uma mensagem, a mensagem de Estevão é uma mensagem de juízo para Israel. Uhum. Vocês crucificaram o Messias. Isso não é novo. Ou seja, então chama a sua geração ao juízo, que aliás foi o que causou a fúria. Né? Verdade. E pensando na conversão de Paulo, pastor, Sim. ah, foi uma conversão individual, mas qual que é a estratégia dela pensando no aspecto missional? Ah, talvez porque a gente tende a separar as coisas, Léo, como se a gente pudesse separar muito radicalmente a nossa conversão do propósito de Deus para a obra dele nesse mundo. Nós somos convertidos e já inseridos numa dinâmica. Nós somos convertidos e já inseridos em propósito, já inseridos em missão. Conquanto Saulo seja excepcionalmente um caso típico, um caso específico, ele é apóstolo, ele é único, não é? Ele tem um papel marcado. Quando você se converteu, Deus já tinha um propósito intencional com você. Você já faz parte disso. Você que está aqui assistindo esse podcast, se você se converteu, você não se converteu sem. Não é que Deus não tem propósito nenhum para você, não existe isso. Você já está inserido num drama, num chamado, entende? Numa missão. Você já Uhum. está nisso, entende? Você já é parte desse processo. Então, isso não é só do apóstolo, não é só de Pedro, não é só de Estevão, não é só de Barnabé, não é só de Lucas que escreveu esse livro, isso é de todos nós. A gente não deveria imaginar que nós nos convertemos, graças a Deus, agora eu já sou crente e vou para o céu. Não, você já nasce parte de uma família, parte de um povo, dentro de um legado, dentro de uma saga, dentro de um propósito. Uhum. Fica claro isso? Sim, Você já nasce alinhado para ser do exército do Senhor. Você já está nesse negócio. Você não está fora, você está dentro. é verdade. E é por isso que a gente pode dizer, pastor, eu queria ouvir do senhor, que Atos termina inacabado. Nem é para acabar. É porque a ideia não é, a ideia é para marcar essa lógica. Começou em Jerusalém e vai no capítulo 28 de Atos, e alguém até fundou uma missão chamada Atos 29, porque quis Uhum. assinalar para isso, para esse negócio, que não acabou, porque, na verdade, o que quer narrar é o evangelho começou lá na cruz. Não começou na cruz, começou lá em Gênesis, mas estamos Uhum. falando de Cristo ali, historicamente, ali na cruz de Como Cristo, marco ali. marco, e agora isto começa naquele grupo no cenáculo em Jerusalém, vem o Espírito, marca aquele início ali, isso vai aos confins da terra e chega a Roma, que é a capital do mundo. E o que você percebe é Paulo testemunhando em Roma, com liberdade, preso, mas testemunhando. A palavra não estava aprisionada. Eu acho que essa é a lógica. Não, Atos não acabou. Né? Acabou o marco, o livro,
estágio da revelação. Mas a lógica da obra de Cristo nesse mundo, não. Uhum. Essa não. E está vigorando a pleno vapor. E que cresça. Cada um de nós, a gente tem que entender que a gente está participando disso de uma forma muito intensa e a seara é tão grande, né, pastor? E os trabalhadores continuam sendo poucos. E Continua. nós precisamos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para ela. E falando nisso, pastor, nessa seara, É, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho nas implicações para hoje, então, muito pastor, bem. né? E eu ouvi do senhor hoje, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho. O que Atos ensina sobre a plantação de igrejas Acho que esse foi uma das nossas aulas hoje? hoje. Ari, Léo, a grande estratégia missionária é a plantação. Em Atos, é essa igreja em Jerusalém que impacta aquela comunidade. Cada dia caíram na simpatia de todo o povo. Cada dia acrescentava o Senhor a igreja os que iam sendo salvos. A igreja impacta, a igreja transborda, a igreja entorna. A igreja em Antioquia, essa igreja que recebe e envia. O que Paulo faz nas suas viagens missionárias é a plantação de igreja. Essa continua sendo a grande estratégia missionária. Plantar igreja. E plantar igrejas lideradas, igrejas com seus líderes qualificados, treinados. Plantar igrejas que sejam, que dependam do Senhor, da palavra, que amem. A igreja é central, a igreja local é central nos propósitos de Deus. Então, pense nisto, pense em apoiar obras missionárias Uhum. cujo resultado, Ari, são igrejas sãs, plantadas e que fazem diferença. E, gente, a gente não é capaz de medir o alcance, o impacto de uma única igreja local. A gente É verdade. não tem a menor noção de onde chega. E nós resgatarmos essa centralidade da igreja em missões, graças a Deus nós temos, as missões modernas são caracterizadas por um investimento em gestão missionária, e aí surgem as boards, as juntas, surgem as agências missionárias, surgem as redes missionárias, enfim, organizações missionárias. Graças a Deus que temos. Mas temos essas organizações para quê? Para gerir aquilo que às Uhum. vezes uma igreja sozinha não consegue. Entretanto, nós não podemos perder de vista que a origem, o berço das missões é a igreja local, entende? Essa Sim. igreja local ali que ora, que contribui, que sustenta, que recebe esse missionário, que envia esse missionário, nós precisamos cada vez mais resgatar. E hoje, com esses recursos da comunicação, da internet, o mundo está menor, nós estamos aqui nessa igreja, esse podcast está indo, sei lá, para quantas pessoas. Ou seja, com essas possibilidades que nós temos, a igreja local não pode ser jamais subestimada. Esse é um tempo de nós valorizarmos obras missionárias que enfatizem a plantação de igrejas bíblicas sólidas, bem conduzidas, sãs, saudáveis, com as marcas de uma igreja saudável. Cada vez mais é o que mais nós precisamos. Então, a gente pode falar que eu vou chamar isso de modelo de Antioquia. E a igreja de Antioquia, pastor, Sim, é fenomenal de certa forma, porque é aquela primeira igreja que a gente vê misturada, né? é uma igreja mista. A gente olha isso e diz Uhum. pouca coisa. Mas você precisa lembrar que até pouco tempo atrás, para Pedro ir à casa de Cornélio foi uma coisa dificílima. Que Deus Uhum. precisou fazer um sonho, fazer uma revelação, um lençol, quebrar a barreira de Pedro, porque para ele tocar num gentio era uma coisa imunda. Era muito pior, né, porque tinha implicações litúrgicas, do que a gente tocar num sapo, tocar numa coisa feia, entende? Uma coisa, tocar em coisas imundas, é tocar o gentio. E agora você tem em Antioquia uma igreja com
judeus e gentios juntos, se chamando irmãos. Isto é absolutamente revolucionário. E a igreja tem esse poder, né? O Espírito De Santo, juntar pessoas tão diferentes. Você tem pobres, ricos, você tem uma diversidade imensa e exatamente. ela quebra todas as barreiras. A gente fala muito das questões raciais, Ela quebra os muros. só que não tem racismo na igreja. Diante de Cristo não existe Nós somos essas. um ser recriado, não é? Uhum. Nós somos um ser. Nós somos todos irmãos, irmãs em Irmão, Cristo, independente uma das. mesma família. Reconciliados. Agora, Deus pega tudo isso e junta pessoas diferentes. Uma mesma A gente igreja. sabe que nem sempre, né, pastor? Matematicamente tem essa- tudo errado. Por isso que a gente falou do Espírito Santo. Exatamente. Né? Que a gente tem esse elemento. Mas Deus pega isso que matematicamente poderia dar muito errado. Em alguns lugares dá, E tristemente. a gente vê tudo isso e agora ele pega esse modelo e envia pessoas. Então, o modelo de plantação de igrejas de Antioquia. Aí a minha pergunta, né? Esse modelo de Antioquia é relevante ainda? Igrejas plantando igrejas? Imensamente. Imensamente. Penso que cada vez nós estamos mais carentes. Ari, Léo, não é porque nós temos hoje recursos tecnológicos, as pessoas podem acompanhar um podcast deste, as pessoas podem ouvir o seu sermão domingo gravado, que as pessoas estão em melhor comunhão, mais unidas. As pessoas estão sozinhas. Uhum. As pessoas estão sozinhas. As pessoas, elas têm seguidores, mas elas têm baixa rede. Verdade. Cada vez mais a igreja se faz necessária. Igrejas que vivam a comunhão, igrejas que vivam a palavra, igrejas que sejam bem pastoreadas, igrejas que amem o evangelho, tenham o evangelho no Senhor. Olha como nós carecemos de igrejas. E parece que a pandemia acentuou esse isolamento, né? Muito. Porque Isso. aumentou a gente tem essa tendência, mas parece que com a pandemia a gente não desligou disso, né? Desse mundo só virtual e ficar ali. Eu acho que está mudando um pouco, a gente está voltando. Né? O É pessoal, possível. Eu não saberia dizer exatamente todos os efeitos, mas eu sinto em nossa igreja como cada vez mais as pessoas, alguns vieram para cidades do interior, mudaram agora para trabalho remoto, casa, as pessoas realmente podem estar mais sozinhas. Mas, por outro lado, cada vez mais carentes de uma vida concreta, cada vez mais carentes de um viver como irmãos, Sim. não é? Convivência, né? De convivência. Uhum. A igreja não se substitui. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Tá bom. Como que a gente pode aplicar Atos a essa realidade nossa, brasileira? Vamos lá. Eu tenho a impressão de que nós precisamos encarar nosso momento. Uma lição de Atos. Aquela igreja percebeu o seu momento. Uhum. Aquele é um momento. Cristo morreu. Cristo foi ao céu. Cristo está vivo. Cristo enviou o seu Espírito. Cristo voltará. Deu à igreja um senso de uma igreja clareza do momento, tempo e espaço, e não separa-se tempo e espaço. O momento em que eles viviam. E eles foram fiéis. Aquela geração foi fiel. Uma fidelidade, como a gente vai ver mais tarde, vai custar ali na época de Nero, vai custar na época de Domiciano e outros imperadores. Muito bem. Em alguns lugares também perseguições locais. Mas a igreja tinha um imenso senso de tempo, de lugar, de propósito. Eu penso que nós, no Brasil, precisamos, como igreja hoje, igreja neste país, ter clareza do nosso momento. Do nosso momento. Entende?
nós precisamos encarar-nos a uma realidade que hoje o mundo está mudando, né? Há uma nova geopolítica, um novo redesenho do mundo. E nós precisamos perceber nosso lugar. Não é que nós vamos ser aquela igreja brasileira orgulhosa, cercada de muros. Nós precisamos ter o nosso lugar, encarar o nosso papel nesse. E eu penso que esse é um bom tempo para nós sermos uma igreja mais missionária, para nós sermos uma igreja mais ampla, com olhares mais globais. Nós somos brasileiros, nós somos latino-americanos, nós somos barristas, Uhum. ok? Nós somos barristas. Nós não temos a cultura de um império, uma visão global. Nós temos visões muito locais. E eu penso que um grande olhar que Atos dos Apóstolos pode nos dar a nós, né, como igrejas no Brasil, é um olhar mais global, é um olhar mais abrangente. E não pensarmos apenas em São José dos Pinhais. Precisamos pensar em São José. Precisamos pensar em Pinhais. Precisamos pensar em Curitiba. Precisamos pensar em Paraná. Precisamos pensar no Brasil, no sul do Brasil, no Brasil como um todo. Mas a gente não pode perder de vista esse olhar global que Uhum. os grandes centros missionários tiveram. Os americanos tiveram, os moráveis tiveram, os britânicos tiveram. Porque todo povo missionário é um povo que tem visão global. Eu acho que nós precisamos disso. Uau! E nessa dinâmica, pastor, de igrejas plantando outras igrejas, eu espero que haja mais igrejas saudáveis, porque Isso, igrejas saudáveis vão plantar igreja igrejas saudável. saudáveis. Sim. E a gente vai pensando nisso. Hoje, o Brasil, o dado que eu recebi no artigo essa semana, depois Sim. eu coloco na descrição aqui, mas é que o Brasil já é o segundo país em envio de missionários no Olha mundo. isso. Uau! Agora, ao mesmo tempo, eu estava comemorando esse dado, né? Sim. E como estudante Missões. de missões e até de estresse, é incrível que nós mandamos muitos missionários, mas eles não duram muito no campo. E a gente tem uma taxa de pastores que retornam 2 anos depois. Então, talvez a igreja vai ter que caminhar, né, dentro dessa expansão, né, mas preparando Que interessante. os nossos missionários que nós temos, a gente envia muito, mas que a gente possa enviar que eles durem mais. Está faltando mais perseverança, mais resiliência, mais constância, talvez? Ou preparo também, Preparo. né? Porque a gente é muito ansioso e o brasileiro se adapta bem, né, professor? Mas o Às vezes não contexto tanto na missionário. comida, porque a gente não. Nós temos uma saudade da nossa comida, a gente tem algum problema com isso. A gente tem outros probleminhas que a gente não consegue se desligar muito, não é verdade? Uhum. Mas sim, o brasileiro tem uma certa versatilidade, ele tem uma certa adaptabilidade, ele é meio esférico, né? Então Uhum. ele se ajusta bem. Mas parece que falta preparo. Uau! E aí, vendo o pastor, né, dando aula no Martin Bucer tantos anos, ensinando na igreja, como que você vê? E a gente aqui na Escola Charles Spurgeon procurando preparar obreiros, como que o pastor vê esse preparo do missionário? Porque antigamente a gente focava no pastor. Uhum. Vamos treinar os pastores porque eles precisam pregar. E o Interessante. missionário ia Não praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Se Interessante. vira, vai lá, se vira. Dá os seus jeitos. Isso, e Dá os seus aí pulos. a gente tem muitos casos, né, de burnout Tristes. entre missionários. Sozinhos, isolados. Solidão. Eu acredito, pastor, que o modelo de Antioquia é muito bom, né? Porque ele separa, ele manda eles em dupla. É Lá interessante. É verdade. na legal. largada, eles vão juntos. Levam né? um auxiliar, Sim. Tem um pra auxiliar, treinar, eles voltam para prestar relatório. Né? voltam. É verdade. Então você tem todo algo que ali É uma talvez a rede. gente precisa. É uma lógica toda entrelaçada. Ou seja, o missionário não é um indivíduo sozinho. É. É E isso. dentro disso, eu vejo que os missionários têm que ser muito bem preparados. Por quê? Um doutor vai formar os mestres e assim por diante. E o missionário vai formar os pastores. Se a gente for olhar no campo, nessa Sim. dinâmica da igreja formando os líderes, que é muito Atos para mim, Sim, né? exato. Total. Essa dinâmica a gente precisa olhar com muito carinho, porque as pessoas elas vão querendo, olha, não quero ser missionário porque E hoje estamos enviando no campo missionário pessoas que não estão preparadas.
Em outras palavras, você falou que falta ao missionário preparo, mas também, quando você vê o modelo de Antioquia, Barnabé vai buscar Saulo, em Antioquia, vai levar para Antioquia. Quando menciona os líderes, os profetas e mestres de Antioquia, o primeiro nome é Barnabé, o último é Saulo. E a igreja envia aquilo que tem que pegar. Eu acho que nós precisamos ter recuperar um discernimento missionário em que nós também enviamos aquele que nós temos as pessoas mais preparadas. Estrategicamente, hoje, a obra de missões precisa ser pensada estrategicamente, Ari. Uhum. E pensar estrategicamente missões exige também homens com visão estratégica, com preparo, entende? Com condições de realizar uma obra missionária mais global. E às vezes nós estamos enviando pessoas que bem intencionadas, crentes fiéis, dedicados, mas que falta a experiência, que falta o lastro, que falta, enfim, né? Incrível isso, pastor. É, Agora, isso aqui, não sei, né? A gente tem uma ordem ali. A minha visão era que vai. Barnabé era o pastor principal. Não sei, Pelo pastor. menos era o nome de mais destaque ali. Né? Que aparece em primeiro, Parece geralmente, primeiro. né? É. Paulo era o co-pastor, né? Não, ele era o último ali da lista. Tem o co-pastor e vai, né? Sim. Não sei se ele seria o último ou não, porque a Paulo teve Talvez um por... embate na igreja de Jerusalém que ele não foi tão bem aceito, né? Sim, Em não foi. Jerusalém, e aí ele vai para Antioquia. Exatamente. Será que o pessoal era um pouquinho desconfiado com ele ainda? É possível. No comecinho, né? Era o começo. No E começo. aí, mas ele já estava no grupo ali. E aí Deus separa esses dois. Agora, também pode ser uma diferença de idade. Não sei se Uhum. Barnabé era muito mais experiente Em termos e de idade. Paulo era mais recente. Né? Jovem. Não sei se de idade ou recente Sim. no Faz sentido. caminho. Uhum. E Deus junta os dois. Sim. E o Espírito Santo vai fazendo isso. E o pastor agora indo para Portugal depois de 27 anos, É pastor. loucura, né? Não, é graça. É É graça. É graça sobre graça. Talvez não seja aquela coisa que as pessoas falam, não, isso aqui é dentro do campo, da lógica, né? Sim. Mas em missões, talvez, separai-me Paulo, Barnabé para a obra que os tenho chamado. Talvez isso não fez tanto sentido. Barnabé está indo tão bem aqui, Paulo é tão promissor aqui, e a gente vai mandar eles para o campo missionário agora. Como que isso vai funcionar? E o pastor, como que o pastor se enxerga? Ao mesmo tempo, né, pastor? E a gente precisa pontuar aqui, pastor Mateus, Sim. que é um dos presbíteros da nossa igreja, indo para Portugal. Será Sim. que é o Paulo? É o Barnabé e o Paulo? Não, são Eu essas falei, coisas. Mateus, né? E vocês indo para lá? Mateus é meu genro, se você não sabe. Se Né? você Ele não está falando sabe. que é meu E genro. presbítero aqui, Então, né? é presbítero dessa igreja. Então, Exato. mas a gente orando, e o Mateus, muito querido, falou: olha, É. eu me submeto ao presbitério, Que legal. né? E ele se submeteu. Se for para mim ir ou não, e nós oramos, foi muito gostoso a gente orar. Que bom. E se submeteu ao Espírito Santo, né? É isso mesmo, gente. Eu vejo isso como um conceito de vida. Uhum. Sabe, a gente precisa pensar a nossa vida debaixo de um propósito ali. A gente precisa olhar a vida da gente, ver o percurso que Deus fez. Eu encaro a minha vida um pouco assim, diria eu. Do ponto de vista da comodidade, seria muito mais fácil ficar quieto. Chegar agora, ficar ali naquela igreja, e já deixando esses pastores mais novos, envelhecer, ficar quieto. Mas eu preciso pensar no processo com que Deus conduziu as coisas. Eu vejo esse movimento nosso hoje, que envolve a nossa igreja, que envolve o nosso presbitério, que envolve a minha esposa, que envolve a minha família, que envolve vocês que estão aqui conosco, que estão comigo nisso. Eu vejo isso como parte do estágio de movimento que Deus tem. Ou seja, é preciso, então, a gente pensar a vida dentro de um desenho maior, pessoal. Ou seja, é preciso a gente pensar o que Deus fez e tendo clareza de momentos e momentos. E chega um momento que você tem convicção, agora eu preciso assumir. E eu sempre entendi de que seria
muito bom. Gastar os meus anos de maturidade. Eu não pareço, mas eu tenho 60 anos. Ok. Não, tá bom, pastor, Ok. tá bem, tá bem. Tá, ok, obrigado. Mas gastar esse tempo na obra missionária faz sentido. Eu acho que é didático. Penso que faz bem a nossa igreja. Penso que faz bem ao nosso presbitério. Penso que faz bem como referência, como modelo. E eu amo os portugueses. Eu ministro em Portugal desde 2021, desde 2001. Eu vou lá episódio. Dou aula online, dou aula presencial. Me vejo muito português. A nossa história é portuguesa, a história da minha família. Toda a história passa. Vocês são bem alemães, vocês são cubanos, tudo isso. A minha história passa bastante. Eu me vejo parte disso. Eu junto isso tudo e digo, preciso ler a providência de Deus. Uhum. Entende? Fazer uma leitura providencial do caminho de Deus na minha vida. E não faz muito sentido, depois que a gente olha tudo isso, e dizer para Deus, não, isso não é nada. Não é muito. Então, isso traz leveza, isso traz liberdade. Quando você se sente que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Uau, é tão bom, pastor. Quando eu olho para esse contínuo de atos, aí a gente se enxerga ali, né? Isso. É Atos 29, como o pessoal fala, né? Exatamente. 29 é boa. Então, isso acontecendo. Eu lembro do meu sogro, pastor Joel, também 60 anos, pastor. 60 anos. E 60 anos ele estava pronto para voltar para o Brasil, para continuar o ministério dele aqui. E a igreja falou para ele: não, Brasil, não. E aí? Há 60 anos eu estava pronto para ir para um diner, comer um scrambled eggs, né? Entendi. Ficar ali, né? Esperando meus netos. Entendi. Mas ele vai para Moçambique, Maputo, na África, e fica 15 anos. É inacreditável. Ele vai lá, não. Tem outro país que fala português? Moçambique. Ah, vou para lá. A igreja falou: não, você quer ir? Vá. E aí, ele lá com 72, brigando com a missão, porque ele queria continuar mais um pouquinho ainda. Que interessante isso. Aí, Isso é absolutamente obra de Deus, não é, Ari? E ele lá. Humanamente isso funciona. E aí a missão voltou, falou: não, dê espaço agora. Outro missionário assumiu, o pastor Júnior, que está em Moçambique lá, e ele volta para os Estados Unidos e agora vai receber um terceiro ministério, que são os netos que estão chegando lá. E ele vai ter que agora Dá conta cuidar dessa gente toda. Isso. Achar energia para receber esses pastor, netos. você já... Haja energia. Deus deu bastante energia para ele. Junto com o missionário. Então, essa obra é um contínuo, né? Nunca cessa, nunca para. Eu falei, uau, 75, começar. Então, pastor, que Deus abençoe o seu ministério. Agradeço Pastor, muito. posso ir para algumas perguntas rápidas? Se eu conseguir. Vamos lá. Um erro comum ao interpretar Atos. Um erro comum ao interpretar Atos. Tudo é antigo. Tudo é para hoje. Não. Atos não pode ser olhado apenas como um livro do passado. Há coisas para hoje. Mas nem tudo que está em Atos é repetível. Fica claro? Há coisas que fazem parte daquele momento da história da vida. Um texto que todo pastor deveria dominar. Em Atos? Em Atos. Capítulo 2. Capítulo 2. Por quê? Porque é crucial. Há muitos capítulos bons. Atos capítulo 20, Atos capítulo 13, há vários. Não é? O prólogo de Atos. Mas você não pode errar ali no 2. Você precisa ter clareza do que está acontecendo. Porque aquele é como ir ao Pentateuco e não ir ao Sinai. Deu para você entender o que eu estou falando? Sim. Ou seja, você precisa pensar que você não tem como entender todo esse livro de Atos sem ir a Jerusalém ao dia de Pentecostes e compreender aquilo e ler ver aquilo que está acontecendo, entender aquele fenômeno, ouvir o discurso de Pedro e ver a hermenêutica de Pedro para aquele momento e perceber como aquilo gera uma igreja.
Se você não perceber isso em Atos dos Apóstolos, não fizer uma leitura atenta, você foi negligente. Ok. Como personagem, eu sou muito fã do apóstolo Paulo, Uhum. mas é uma coisa minha, pessoal mesmo, Eu acho que todo mundo, uma né? Boa parte das amizade, pessoas. e amo de paixão. Sim. Sou imitador de Paulo, como ele é imitador de Cristo. Mas, pastor, eu quero que você fale de um personagem subestimado em Atos. Barnabé. Barnabé. Porque, sabe, há uma importância em você saber ir e você saber até onde ir. E, em algum momento também há uma importância em saber diminuir. Uhum. Deu para entender? Sim. E eu penso que Barnabé é esse homem que faz essa transição, com essa habilidade, esse filho da paraclese, filho da consolação que é Barnabé. Eu penso que ele oferece a Paulo os fundamentos, oferece a Paulo o suporte que um jovem sozinho, mal compreendido, num estado de ebulição ainda, na fervura, debaixo de suspeita, como o Léo falou lá atrás. Ou seja, Barnabé oferece a Paulo isso. Isso não é pouco. Não. E a gente às vezes subestima o papel de homens assim. Nem todo mundo vai ser Paulo. E também Deus não pensou assim. A igreja não é pensada assim. Existem pessoas que elas têm o seu papel, o seu lugar. Elas são pessoas importantes. E existem pessoas cujos nomes nem estão lá. E a gente não sabe. Mas elas são importantes. Elas, imagino que na sua igreja você tem, na história da sua igreja, da sua família, vocês têm pessoas assim, da família de vocês. Vocês têm na igreja pessoas assim. Elas não são nomes que nós conhecemos. São famosas, não são, mas elas cumprem o papel de Deus. Eu penso que Barnabé é um nome assim. Entende? Eu concordo. E Lucas, que escreveu esse evangelho que a gente nunca lembra dele. Só lembra quando vai fazer a introdução desse livro. Foi escrito por Lucas. Alguém gastou tempo para escrever tudo isso. E a gente não pode esquecer. Que trabalho, hein? Que trabalhão. E a gente não pode esquecer o que o Paulo escreveu, né? Somente Lucas está comigo. Pronto. Uau. Estava lá no final, exatamente, né? E a gente Lá esquece em dele, 2 né? Timóteo, é verdade. Pastor, talvez você já respondeu uma lição pastoral indispensável, e para mim o que o pastor acabou de falar é indispensável. Esse processo de mentoria, né? Sim. Que a gente vê, para mim já marcou, para mim é a lição indispensável, mas se o pastor tiver alguma lição pastoral Sozinho, indispensável. não. Sozinho, não. Uau. Em Atos dos Apóstolos não tem ninguém sozinho. Por isso o apóstolo Paulo diz, só Lucas está comigo. Ele está reclamando. Na verdade, reclamando não no sentido amargurado, está triste. Porque o ministério é pensado para ser em comunhão, em companhia, em colégio, em parceria, em divisão de fardos. E a gente vê isso. A igreja no início, em Antioquia, a gente vê isso, Paulo nas viagens missionárias, nas igrejas constituindo em cada igreja presbíteros. Sozinho não. Sozinho, não. Sozinho. É bom, Sozinho. né? Eu tenho esse aqui, ó, pastor, esse parceirão aqui. Ajuda um bocado. Aí me conhece, eu conheço ele, a gente faz ministério junto, né? Pastor Leonardo, É, que é meu bastante brother tempo, né? também. Bastante tempo. E a gente pode falar isso. É um Sozinho. fardo dividido. Isso. E é um fardo leve, na medida que a gente caminha junto. Sozinho na cruz, só Cristo. É verdade. Um lugar que é dele. Único. Cabeça da igreja, grande pastor. Debaixo dele, nós precisamos estar juntos. Amém.
Que bênção, né, pastor? Vai lá, eu vou deixar esse jovem pastor, Não mais tão que já não é tão jovem, ele tem 4 filhos, né? Já não é tão, não pode. Acho que é alguém, né? Começou quando, né? Mas vai lá. Vamos lá, pastor, pegar um conselho para jovens pastores Sim. agora. E a gente tem um monte, ó. Tem 49 alunos matriculados na É turma. muita gente. E a maioria... para 50, hein? Puxa, estamos esperando. Você tem que Dá ser o tempo, 50. dá tempo. É você o de número 50. Mas o que eu percebi é que eu tenho muitos jovens jovens ali. E aí vai lá, Léo. Qual conselho que podemos dar para esses jovens pastores ou aqueles que estão assumindo ali, né, nesse ponto de quase lá, baseado em Atos? Baseado em Atos. Tem tanta coisa, mas sabe uma delas que eu acho para o jovem pastor? Aquela igreja não se fez em um dia. Roma não se fez em um dia. Você que é jovem, você quer as coisas rápidas. Ainda mais se você é um jovem dessa geração. Você quer as coisas rápidas. E às vezes Deus acelera o movimento, o motor da história. Mas olhe, há um percurso. Há um percurso na vida de Paulo, há um percurso na vida de Moisés, há um percurso na vida de Pedro, não é? Gente, 50 dias antes, Pedro do Pentecostes estava negando a Jesus. Estava fechado no cenáculo, com medo do judeu. Okay? Agora ele levanta e prega, 3.000 pessoas se convertem em Jerusalém, que crucificou Jesus. Mas isso não foi fruto de isso não foi fruto de um estalar de dedos. O apóstolo Paulo, é muito interessante ver a história, como ele vai amadurecendo, como vai ganhando densidade, como o ministério dele vai oferecendo foco. O apóstolo Paulo de 2 Timóteo é uma coisa extraordinária. Bem maduro, né? É maduro. Isto não se faz em um dia. Pastor jovem, é preciso pensar no tempo. É preciso pedir a graça de Deus para ser fiel com o tempo. Seria a tarefa de missões é urgente, mas é sem pressa. Ela tem um tempo de Deus. Se queimar, né? Ou se tá cru. Exatamente. É um tempo de cozimento das coisas. Você vai ter aquele ponto. Vai ter o ponto. E esse ponto Deus sabe como chegar nele. Né? Exatamente. São os processos. E às vezes a precocidade, ou mesmo também a falta de perder o bonde da história, não tem isso? Essa graça de perceber os movimentos das coisas. Que os cozinheiros precisam ter, né? Que os grandes chefes de cozinha têm, é saber os tempos. Eu acho que o pastor precisa ter isso, estabilidade, de perceber os tempos e aprender também, aprender a envelhecer. Né? Dizem que pediram a um grande escritor um conselho para os jovens. E aí ele falou assim: jovens, envelhecer. Bom conselho. Vou envelhecer. Ou seja, Mas é um bom conselho. É um bom conselho. Na verdade, é ganhar esse traquejo da vida, que às vezes a juventude que tem seus valores. Embora a Bíblia nem sempre seja tão otimista, mas ter esse reconhecimento de que há coisas que exigem um percurso, exigem um caminho. Amém. Falando em amém, o livro de Atos não termina com um amém. Ele termina com o evangelho sendo pregado, esse contínuo e a história continua, a história que nós estamos vivendo. E a pergunta é, nós estamos participando dela ativamente? Esse propósito está acontecendo em nossa vida? Assim, Pastor Gilson, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, pastor. Obrigado, gente. E se você gostaria de se aprofundar em análise de Atos, nessa matéria que nós acabamos de ter, acompanhe as aulas da Escola Charles Spurgeon
e se matricule nela, porque estamos aqui à disposição para conhecer mais a Escritura a cada dia. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Falta 1 para 50. Tchau, tchau.